Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia muito abençoado no dia de hoje. E no nosso programa, nós vamos comentar da exportação de gado vivo pela Argentina, que volta ao mercado depois de 52 anos. Vamos falar de logística, vamos falar de melhorias nas rodovias em Goiás e Mato Grosso. Vamos comentar também do mercado da carne, vamos falar de investimento que a JBS vai fazer no continente asiático. Eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da safra 25-26 lá nos Estados Unidos, como a decisão prévia de plantio pode impactar o nosso mercado. E vamos falar da fiscalização federal. O governo, ele quer passar para iniciativa privada. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da exportação de gado vivo pela Argentina, que volta ao mercado depois de 52 anos. Os dados foram destacados em uma reportagem especial do jornal argentino El Clarín, que analisou o cenário mundial e a entrada de novos países nesse mercado competitivo. Além dos tradicionais exportadores, a Argentina acaba de entrar nesse mercado após revogar, no mês de fevereiro deste ano, uma proibição que durava desde 1973. A decisão, ela faz parte do pacote de desregulamentação econômica do governo Milei e libera a exportação de gado vivo para abate. O comércio internacional de gado vivo deve movimentar cerca de 5 bilhões de dólares agora neste ano, com um total estimado de 5 milhões de animais exportados. Segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Segundo o ministro da Desregulamentação e Transformação do Estado argentino, a medida deve ampliar a concorrência e reconectar o país a mercados como a Turquia, que exigem animais não castrados. A Argentina passa, assim, a disputar espaço com países como Brasil e Uruguai, que já são consolidados nesse setor. O México, ele lidera como principal exportador do mundo, com 1.390.000 cabeças enviadas aos Estados Unidos. Em seguida vem a Austrália, que embarca 825 mil animais para o Sudeste Asiático e o Oriente Médio, enquanto a União Europeia exporta 800 mil cabeças ao norte da África e região árabe. O Canadá também aparece com peso, vendendo 760 mil animais aos Estados Unidos, para abate também. O Brasil, embora novo nesse segmento, já exporta cerca de 400 mil cabeças por ano, com destino ao Oriente Médio, Norte da África e também Ásia. A genética de qualidade, os protocolos sanitários rigorosos e a ampla capacidade de produção posicionam o país como um fornecedor estratégico no mercado mundial. O jornal El Clarín também destaca o avanço do Uruguai, que deve embarcar 400 mil animais agora neste ano, incluindo machos inteiros das raças britânicas, novilhas prenhes e bezerros de diferentes raças. Em 2024, o país exportou 300 mil cabeças com novos compradores, como Israel e Argélia. O cenário aponta para a expansão e o Brasil tem potencial para crescer ainda mais nesse mercado em transformação. E agora vamos comentar de logística, vamos falar de melhorias nas rodovias, principalmente em Goiás e Mato Grosso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, ela publicou agora, no último dia 28,
o edital para concessão da Rota Agro, que é composta por trechos das rodovias federais BR-060 e a BR-364, em Goiás e Mato Grosso. O projeto, que tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ligará as cidades de Rio Verde, em Goiás, e Rondonópolis, no Mato Grosso, num total de 483 quilômetros. Esse é o terceiro lote a ser levado a leilão no âmbito do contrato de reestruturação de rodovias federais celebrados entre o BNDES e o Ministério dos Transportes. O trecho rodoviário ele é estratégico para a integração dos modais rodoviário e ferroviário. Em Rondonópolis está o maior terminal de grãos da América Latina, que é responsável por escoar a safra da região pelo Porto de Santos. No outro extremo do lote fica o terminal de Rio Verde, da Ferrovia Norte-Sul. Além disso, a BR-364 também é uma alternativa de ligação rodoviária do Centro-Oeste com o Porto de Santos. O edital da Rota Agro prevê a seleção por concorrência internacional do parceiro privado que ofertar a menor tarifa de pedágio. A oferta estará associada a um aporte de recursos para explorar os trechos rodoviários, realizando serviços de operação, recuperação, manutenção e ampliação da capacidade. Os investimentos previstos são da ordem de 4,4 bilhões de reais ao longo de 30 anos. As principais melhorias envolvem 46 quilômetros de duplicações complementadas com 180 quilômetros de terceiras faixas em pista simples. Também está prevista a implantação de um contorno às cidades vizinhas de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia, na divisa dos estados de Mato Grosso e Goiás, além de vias marginais em determinadas travessias urbanas e a implantação de 2 pontos de parada e descanso para os caminhoneiros. E agora eu vou comentar sobre o mercado de carne. Vamos falar de investimentos que a JBS vai fazer no continente asiático. A JBS acaba de anunciar o plano de investimento de 100 milhões de dólares para a construção de 2 fábricas no Vietnã, um movimento para expandir a sua presença no Sudeste Asiático e fortalecer a sua posição no mercado mundial. As plantas serão responsáveis pela produção de carne bovina, suína e também de aves e utilizarão principalmente matérias-primas importadas do Brasil, destinadas a abastecer o mercado vietnamita e também de outros países da região. A iniciativa está alinhada com as metas de desenvolvimento socioeconômico do país, que busca aumentar a produção local e expandir a sua participação no comércio internacional de carne. Esse investimento reflete o compromisso da JBS com o crescimento sustentável e estratégico no Sudeste Asiático. As novas fábricas no Vietnã não serão apenas uma expansão de capacidade produtiva, mas um investimento com propósito para gerar valor para a economia local, criar empregos qualificados, contribuindo para a segurança alimentar em todo o Sudeste Asiático. O plano prevê que a primeira fase será construído um centro logístico com capacidade para armazenagem, abrangendo atividades de pré-processamento, corte e também embalagem. E agora vamos falar da produção de cacau, que este ano está com os preços lá nas alturas. A instabilidade no setor cacaueiro deve se manter também nesta temporada com o maior produtor, que é a Costa do Marfim, lá na África, ainda enfrentando o impacto significativo de ondas de calor e também de seca. Isso vai influenciar o desenvolvimento da planta e também a brotação e a formação dos frutos,
e, com isso, uma menor oferta. Pelo menos foi o que disse o Departamento Técnico da Comissão Nacional de Fruticultura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Em Gana, também na África, segundo o maior produtor, a CNA avalia que existe um cenário de tendência de recuperação na produção, com o governo divulgando indicadores para um cenário de colheita atrativo, que pode levar um reequilíbrio para a oferta. No Brasil, a perspectiva é de aumento de safra após quedas sucessivas. O país é atualmente o sexto maior produtor mundial de cacau, com mais de 90% da produção nos estados do Pará e também Bahia, com uma produção anual de 300 mil toneladas. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, a perspectiva é de aumento das safras neste e no próximo ano, com o resultado dos investimentos em áreas não tradicionais da cultura cacaueira, como o Cerrado Baiano, no oeste do estado, onde o cultivo ocorre em pleno sol, com irrigação e uso intensivo de tecnologia. São Paulo e o norte de Minas Gerais são outras possibilidades de áreas de cultivo, além de consolidação da recuperação das culturas da Bahia e também do Pará. Outra tendência é o aumento do processamento do cacau no país, gerando produtos com maior valor agregado, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. O setor de chocolates prevê uma retração de cerca de 20% na quantidade total de ovos de Páscoa produzidos neste ano em relação à produção do ano passado. Apesar dessa diminuição, a expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, que é a ABICAD, é de contratação de pouco mais de 9,6 mil trabalhadores temporários, 26% a mais que em 2024, com a expectativa de 20% serem efetivados. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, os preços dos ovos de chocolate e produtos relacionados, bombons, mini-ovos, coelhos e barras, tiveram um aumento médio de 14% e as colombas ficaram 5% mais caras neste ano para lidar com o aumento de custos. O setor usa como estratégia a diversificação de portfólio com produtos menores e mais variados. Como o chocolate não é um produto essencial, como o arroz ou uma proteína, ovo, carne ou equivalente vegetal, o seu consumo pode ser diminuído ou evitado mais facilmente. E com isso o preço tem um limite a partir do qual a demanda começa a cair. E agora vamos falar um pouquinho da fiscalização federal. O governo quer passar a fiscalização federal para a iniciativa privada. O Sindicato dos Auditores Federais Agropecuários, ANFA Sindical, recebeu com grande preocupação e é totalmente contra a proposta de regulamentação da Lei do Autocontrole 14.515/2022, que foi apresentada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária agora na semana passada. A entidade alerta que a transferência da fiscalização para iniciativa privada, além de ilegal, vai comprometer a qualidade da carne brasileira e colocar em risco a saúde dos consumidores. No Brasil, em que 157 países que importam proteína bovina e produtos do agro, hoje os auditores fiscais federais agropecuários, que são médicos veterinários concursados e que atuam a serviço da população, garantem segurança da carne desde que pré-abatida, inspecionando as condições de saúde dos animais e impedindo que produtos inadequados cheguem ao mercado. A nova proposta do governo permite que as próprias empresas contratem quem irá fiscalizá-las e o que configura um claro conflito de interesses
e fragiliza o controle sanitário. O ANFA sindical destaca que não se trata de desconfiança em relação à ética dos médicos veterinários terceirizados. Porém, são grandes as chances de pressões e assédios que, inclusive, são registrados pelos auditores, respaldados pelos estados. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de punição compatível com as irregularidades das empresas que descumprem normas sanitárias e colocam em risco a saúde da população. Isto porque são comuns os problemas em linhas de produção com riscos de contaminações ou demais alterações no processo e hoje situações como esta são fiscalizadas e podem inclusive causar a interdição desses estabelecimentos. Porém, a minuta apresentada pelo MAPA estabelece apenas um dia de suspensão de atividade do médico veterinário privado em caso de irregularidade. Trata-se de uma questão de saúde pública que merece ser amplamente discutida com o envolvimento dos especialistas em toda a sociedade. Pelo menos é o que alerta o presidente da ANFA sindical. E depois do intervalo, nós vamos conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da safra 25-26 lá nos Estados Unidos. Como a decisão prévia de plantio pode impactar o mercado. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com a Lohane Ferreira. A Lohane ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da safra 25-26, só que lá nos Estados Unidos. A decisão do relatório do governo americano sobre o plantio agora da próxima safra americana, que pode impactar o nosso mercado. Mas eu acredito o seguinte, que a safra americana, com esses cortes todos que o atual presidente está fazendo, eu acho que eles vão continuar ainda crescendo. Bom dia, Lohane, tudo bem? Muito bom dia, Toninho. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, Lohane. É mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente tem ali um cenário muito incerto, muito complicado ainda, né? De um lado, a gente tem o USDA mostrando, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando aquilo que o mercado já esperava, que foi o quê? Um corte na área esperada de plantio da soja e um aumento na área de milho. Por conta do quê? Por conta do Trump, tantas incertezas em relação às tarifas, né? Isso acaba deixando os produtores muito preocupados com o que pode acontecer, principalmente em relação à China, que é o principal comprador de soja do mundo. Então, isso fez com que alguns ali migrassem, né, as suas áreas que originalmente eram destinadas à soja para o milho. A estimativa deles agora de plantio para a área de milho subiu para 38,58 milhões de hectares. É um avanço de 5% em relação à safra passada, enquanto de soja teve uma queda aí de 4%. Agora o mercado olha para isso, olha para as novas tarifas aí do mercado, né, que foram reativadas pelo republicano lá nos Estados Unidos, para entender como é que isso vai afetar o mercado de grãos e quais são as decisões que a gente tem que começar a tomar a partir de agora. Pois é, Lohane. Mas esses números, eles já foram batidos, já estão batidos? Não, essa questão do USDA, ela vai ser batida ao longo do ano, né? A gente teve aí em fevereiro o Outlook Forum, que trouxe uma prévia desses dados. Na segunda-feira tivemos a divulgação dos dados que são considerados oficiais, mas ao longo do plantio, que já inicia agora em abril para a área de milho, isso vai mudando. A gente vai ter certeza desses dados no próximo ano, no relatório de fevereiro ou março ali de oferta e demanda do USDA. Então, a gente tem um dado prévio, mas ao longo do ano isso vai mudando. Por algum motivo, o produtor às vezes pode não plantar nenhuma cultura, ou ele que estava pensando em plantar soja vê que as coisas não estão tão fáceis por conta da relação com a China, pode migrar para o milho. Então, o mercado trabalha mais em cima de uma especulação do que pode vir a ocorrer. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu enxergo esse mercado da seguinte maneira. Eu tenho uma fábrica e eu vendo para um determinado cliente ou para vários clientes.
Eu não vou chegar, todos esses clientes que eu vendo, e principalmente eu tenho um grande comprador, que no caso seria a China, e falar, a partir de amanhã é 30% de aumento, 20% de aumento. Aí o cara fala, não, então espera aí, eu vou buscar em outro mercado, eu não vou comprar seu. Exatamente. Quer dizer, é uma loucura, né, chegar nesse ponto. Então, eu acho o seguinte, que daqui a alguns dias, como já foi ventilado, vai começar a ter assim, não, tudo bem, tá, vamos conversar aqui. Ao invés de 20, nós vamos baixar para 12. Entendeu? A grande questão é essa, né? Por que acontece? Essas taxas que os Estados Unidos já colocou sobre a China retaliou, isso não começou de agora, isso começou lá em 2018. E mesmo assim, a China continuou comprando soja dos Estados Unidos. Eles não vão parar de forma alguma. Tem uma desaceleração das compras e nesse período isso ocorre por conta da sazonalidade. A gente tem soja entrando no Brasil, então a nossa soja é mais barata. Não faz sentido você comprar dos Estados Unidos, que é mais cara. Então, a gente tem muita água indo para passar debaixo dessa ponte, né, para ver o que vai acontecer. Os Estados Unidos têm uma tarifa imposta na China de 20%, eles retalharam em 10%. Só que uma coisa interessante de se saber é que essas tarifas, as grandes compradoras da China são estatais, ou seja, é o governo pagando para o próprio governo essas tarifas. Então, o mercado acaba conseguindo se equilibrar. Aí, diante dessas incertezas, como o mercado de milho nos Estados Unidos, a demanda interna é muito grande, o consumo interno é muito alto, então esses produtores acabam migrando para essa área em busca de uma certeza maior do futuro, do que pode acontecer. Mas ainda assim, né, teremos aí um plantio de uma área de soja considerável e agora o mercado deixa de lado um pouco essa questão de área e vai passar a olhar então para o cenário climático nos Estados Unidos, porque a safra já vai começar a ser iniciada já nos próximos dias e esse passa a ser um fator decisivo também por lá. E por incrível que pareça, agora na semana passada, teve uma reunião na Ásia, uma reunião muito importante com três países importantes, China, Coreia do Sul e o Japão. Quer dizer, esses três países sentaram e, assim, só para entender a coisa, é o seguinte, bom, o Trump está subindo tudo aí, está dando uma chacoalhada no mercado. Que tal a gente juntar nós três aí e fazer assim um tipo de um mercado asiático exclusivo? Sabe? Então, o Trump mexe de um lado, mas o pessoal também está mexendo do outro lado. E, consequentemente, pode ter certeza absoluta que vai sobrar para alguém isso aí. Eu tenho certeza absoluta, como eu já disse aqui, o Trump pode ser doido, mas não é louco, né? Ele vai, no final das contas, como a própria Lohane disse, vai chegar um ponto aí no decorrer do ano, o milho que era para ser X, às vezes cai um pouco, a soja que era para ser menos aumenta um pouco, vai ter uns ajustes de mercado, pode ter certeza absoluta. Porque todo mundo precisa vender e todo mundo precisa comprar. Exatamente. Um desses pontos das tarifas, um ponto interessante de se falar, é em relação ao Canadá, que ele taxou ali 25%, né? E tem a questão do óleo. Os Estados Unidos importam muito óleo de canola. Então, se as importações ficam mais caras, isso acaba favorecendo o mercado interno deles. Então, Claro. a gente teve aí na terça-feira o óleo de soja saltando mais de 5% lá em Chicago. Então, isso também é um fator de suporte ao grão. Então, são vários cenários, a gente tem que ficar atentos para decidir qual que é a melhor estratégia para o produtor aqui brasileiro. Na minha visão, estava tendo uma festa muito grande, daí a pouco o Trump entrou, dando tiro para tudo lado para cima, foi aquele alvoroço todo, daqui a pouco acaba as balas e aí as coisas vai voltar ao normal. Porque o carnaval está sendo muito grande, é muita coisa que esse cara está fazendo, é claro, ele está olhando o país dele, o bem-estar do país dele, mas tem que ver também que o país dele depende dos outros. Lohane, você que está nos acompanhando, se quiser saber mais sobre o mercado do boi, mercado da soja, mercado do milho, travar o seu produto, entre em contato com o pessoal da Pátria. O telefone é o 62 99574 9289. Eu tenho certeza que eles vão ter uma solução boa para você. Lohane, muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: é mais fácil obter o sucesso do que mantê-lo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.